Primeira coisa, você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você e você tem que saber exatamente onde você chegar. O quanto você quer algo. Porque só querer é muito fácil. Depois de querer, você precisa acreditar que você consegue ter. Para você acreditar, você tem que parar e se olhar no espelho. O que eu preciso para poder ter o que eu quero ter? Você precisa falar outra língua. Talvez, se eu soubesse antes, tinha me preparado antes. Eu venho da roça, então eu posso falar isso. Uma pessoa que mora no campo, na roça, que vive do simples, do nada. Ele pode chegar em qualquer patamar se ele acreditar, se ele programar, se ele se preparar. Mas aí o ponto mais importante é sair da zona de conforto. Um dos passos mais difíceis. Olá pessoal, boa tarde. Tudo que é bom a gente gosta de ter novamente com a gente, né? Ou seja, as pessoas que são boas a gente gosta de ter elas aqui novamente conosco. Então aqui no podcast a gente recebeu aqui pessoas muito iluminadas e pessoas que trouxeram bastante ensinamento para muita gente e a gente quis chamar novamente para trazer mais conhecimento e aprofundar ainda mais no assunto. Por isso, hoje eu trago com vocês um dos grandes exemplos de esportistas mundiais e que tem representado muito bem aqui nos Emirados Árabes Unidos. Com vocês, novamente, pela segunda vez, Bernardo Pinheiro. Obrigado, Márcio, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O tempo voa, né? Parece que foi ontem. E, bom, mais uma vez uma honra. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo legal e levar mais ensinamento e mais energias e mais motivação para as pessoas. Bernardo, me introduz um pouco, para quem não viu o primeiro podcast, me introduz um pouco o seu conhecimento e o que você tem feito aqui nos Emirados Árabes. Bom, então, para quem não viu o primeiro podcast, né? Bernardo Pinheiro, eu sou jockey profissional, monto cavalo de corrida, brasileiro, vim do interior do Rio de Janeiro, não tinha nenhuma ligação com corrida de cavalo, isso foi aí mais ou menos onde o primeiro podcast, eu acho que foi onde a gente pegou bem no ponto, meu início, quem eu sou, da onde eu vim. Então, quem não assistiu o primeiro podcast está aí no canal, tá? Vale a pena se assistir, está um pouquinho longo, mas foi a história. E hoje eu estou aqui, estou em Dubai, estou do outro lado do mundo, já estou aí há 8 anos aqui completando em Dubai, ano após ano crescendo na carreira internacional, profissionalmente, não só aqui em Dubai, mas em todos os outros lugares no mundo, na Ásia principalmente. E, bom, como uma pessoa nova, envelhecendo, venho sempre tentando evoluir e crescer como pessoa e como profissional. Então, o primeiro podcast a gente focou bem nisso, no meu início e na minha carreira, né? Um jockey profissional é uma pessoa que monta cavalo de corrida e contei um pouco do esporte também, para pessoas que não conheciam nada do esporte. Agora acho que a gente já pode aprofundar mais no profissionalismo nessa questão. Bernardo, você está concorrendo aqui no Meydan, né, que é uma das corridas uma das maiores corridas do mundo, né, de corridas de cavalo. Você também monta no cavalo de um dos sheiks aqui de Dubai, né? E me fala um pouquinho sobre essa envolvência e a gente depois vai aprofundar aqui sobre a tua vinda para aqui. Mas me fala um pouquinho sobre isso. Tá, então. Atualmente, como você acabou de falar, hoje eu sou contratado de um sheik, do Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, é o Crown Prince, o príncipe de Dubai. E foi uma bênção na minha vida, uma coisa que veio de surpresa. Eu terminei a temporada passada, quando terminamos o último podcast, eu era contratado pelo Sheikh Mansour, Sheikh de Abu Dhabi. Então,
Nos últimos 3 anos fui contratado dele, ano passado não renovamos o contrato, voltei para a Ásia, Singapura, tive uma temporada espetacular. E esse ano eu vinha com outros planos e tive a surpresa de receber o convite de ser o primeiro jockey representante dele. Então, assim, hoje é o patamar que eu sigo essa temporada. Como você acabou de mencionar, as corridas aqui em Dubai, né, especialmente no Meydan, é o que chamamos de carnival do mundo, das corridas do mundo. São 6 meses, 5 a 6 meses de carnival, né, de corridas muito profissionais, com jockeys espetaculares do mundo todo, com treinadores do mundo todo, proprietários e, como a gente diz, é uma mão de obra qualificada. As melhores pessoas do mundo vêm competir para esse carnaval e é um privilégio eu estar aqui, mais uma vez, competindo e representando o príncipe de Dubai, né? Montando os cavalos dele, sendo o primeiro jockey dele. Daqui, vamos dizer, próximo mês, né? Vai ser a grande final, né? Como é que está a expectativa? Sim, a Dubai World Cup é o fechamento, né, do Dubai World Cup Carnival. Então, fecha na Dubai World Cup Night, que normalmente é sempre no final de março, mas como estamos aí passando pelo Ramadã, o Ramadã esse ano foi um... E por que carnival? O que quer dizer carnival? Carnival Porque no Brasil falamos carnaval, Carnaval. Né? Carnaval no Brasil é um festival que celebra algo, né? No caso, no Brasil, celebra uma cultura. O Carnival é uma celebração, é um evento que aqui acontece em 6 meses, que quer dizer que é a celebração de uma nata, de uma coisa superior. Então, assim, existem lugares no mundo, como vamos botar assim, nos Estados Unidos, tem corrida o ano inteiro e existe um Carnival. O calendário do Carnival é a nata, a coisa especial das corridas. Então, são as corridas mais importantes, no caso das corridas de cavalo. Então, aqui temos as corridas de UAE, dos Emirados Árabes Unidos, e as corridas do Meydan são o Carnival. Elas são o top das corridas daqui e acabam, por ser tão qualificadas e tão tops, elas são um Carnival para o mundo também. Então, vem cavalos de Hong Kong, do Japão, da Arábia Saudita, da Europa inteira, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Irlanda, cavalos americanos, canadenses, chilenos, brasileiros, argentinos. Então, assim, atrai o Carnival do Meydan, atrai profissionais das corridas de cavalo do mundo todo. Então, isso é o Carnival e, como você mencionou, temos aí daqui a um pouco menos de um mês, dia 5 de abril, a final, que é a Dubai World Cup Night, que tem a própria corrida da Dubai World Cup, que é a segunda maior corrida do mundo, né? A Arábia Saudita, nos últimos 3 anos, vieram bater eles em questão só de prêmio, de bolsa para aquele páreo, mas na questão da noite por um todo, a Dubai World Cup ainda é mais importante, porque os outros grandes prêmios da noite da Dubai World Cup seguem com prêmios maiores que da noite da Saudi Cup. Então ainda segue o glamour e ainda segue o principal carnaval mundial, as corridas aqui no Meydan, que é talvez um dos maiores palcos do mundo na noite do World Cup, para as corridas de cavalo. E as expectativas, obviamente, todo ano é muito grande, né? Quem entende de corrida, quem segue o esporte, sabe o quão difícil e quantas variantes precisa para você ter uma invitation, para você simplesmente participar daquela noite. No caso, eu como jockey, como atleta, ter a oportunidade de montar em algum dos cavalos daquelas 9 corridas que tem na noite. Então, você imagina, são 9 das maiores corridas do mundo numa noite. Em cada uma dessas corridas tem uma média de 14 e 16 cavalos, né, por corrida. E são cavalos selecionados ao redor do mundo. Então, assim, provavelmente aqui locais vão ter 2, 3 cavalos em cada corrida locais. E para você conseguir, aqui nos Emirados Árabes Unidos, para você ter uma noção, hoje tem mais de 65 a 70 jockeys licenciados. Então, vão ser 2 ou 3 cavalos em cada corrida. Para você ter a sorte, a bênção de estar em um desses cavalos, tem que ter muito trabalho e muitas outras variantes, muita sorte por trás também.
Então, assim, as expectativas estão muito grandes, trabalhando muito para conseguir classificar alguns cavalos nos meus contratos, ou conseguir alguns por fora, que sempre é o mais difícil ainda, porque todos os grandes cavalos, grandes stables, têm seus jockeys contratados já. Hoje eu represento essa farda do Sheikh Hamdan e vamos ver se a gente consegue classificar algum deles aí para a noite. Ô Bernardo, eu tive a oportunidade de ir no Meidan 2 ou 3 semanas atrás, você me convidou para ir lá, eu postei nos meus stories e tal, e te ver aqui, e também desde a nossa entrada lá, e daqui a pouco ver você correndo, não bate assim já é normal, não bate assim como se diz, uma ansiedade, um friozinho na barriga cada corrida que você faz, assim? Hoje eu monto tanto, eu acho assim, todo atleta, ninguém nasce campeão, tá? Temos aí os maiores atletas do mundo, temos a referência aí, o Senna, da Fórmula 1, que foi um ícone para o Brasil, para o mundo, um Cristiano Ronaldo, que hoje é para o futebol. Eu posso citar aqui nomes de todos os esportes, todos os grandes atletas. Eu digo, ninguém nasceu grande, ninguém nasceu perfeito. E diferente, eu também não sou diferente. Então, assim, no início, não vou te mentir, eu senti aquele friozinho na barriga, aquele nozinho na garganta, é normal, é natural. Mas hoje, sendo bem sincero, eu não me sinto tão nervoso. Eu acho que é algo natural. Hoje já é algo muito natural para mim, óbvio. Eu tenho uma certa ansiedade no meu preparo. Sou uma pessoa que quem me conhece, quem me segue e me conhece ou pessoalmente, ou segue minha rotina, ou sabe um pouco sobre a minha história, sabe o quão desempenho e disciplinado eu sou. Então, eu sou bem rígido nessa minha questão pessoal e me cobro muito. Sou uma pessoa que me cobro muito. E essa minha cobrança, eu trago esse peso nas minhas costas. Mas esse nervosismo, essa ansiedade, eu acho que foi passando ao decorrer dos anos da minha carreira. Obviamente, sempre existem pares mais especiais que vem a ansiedade, que vem com certeza. Há pouco tempo aí venho montando um cavalo que era franco favorito do Sheik, e o cavalo invicto. E, obviamente, quando você entra na raia com um cavalo franco favorito e você sabe que tem outros 15 cavalos muito bons do mesmo nível, com jockeys, e que eles sabem que você é o preferido, então, na corrida, além de tentar ganhar de você, se eles puderem te cortar ali, te deixar de lado ali, vai acontecer. Então, obviamente, existe uma ansiedade sobre isso, mas hoje eu levo isso muito natural e eu acho que a quantidade de adrenalina que o esporte traz, quando as portas abrem e os cavalos largam, eu acho que tudo fica para trás e eu estou 100% conectado com o animal ali. Então, eu acho que eu não sinto mais isso como sentia antes, e se tem pouca coisa. E você não sente, por exemplo... Imagina, você é quase como o Cristiano Ronaldo... Longe disso ainda, mas vamos lá, vai. Você é quase o Cristiano Ronaldo dos cavalos, né? Você que, enfim, ganha várias corridas. Eu estava lá, por exemplo, e você ganhou em primeiro lugar numa das corridas, né? E cada vez que você escuta seu nome, qual é a sensação de poder chegar assim... em primeiro lugar, estar ali, estar todas as pessoas te fotografando, depois você vê os seus replays, quando você vê em casa, qual que é a sensação disso tudo? É uma explosão de sentimentos. Assim, eu sou apaixonado, amo o que faço, isso é uma das coisas muito importantes. E ganhar uma corrida, como você presenciou, que eu volto e o público está gritando meu nome, e o nome do cavalo que eu estou montando, e as pessoas estão elogiando a direção que eu dei no cavalo, o jeito que eu vim, como eu trouxe, isso é algo muito especial para mim. Eu me sinto, a cada vitória ou a cada derrota, mas que... derrota produtiva, porque existem as derrotas que são por erros nossos e que a gente cresce daí, e existem as derrotas produtivas, porque assim, na corrida de cavalo... você esteve lá, você presenciou, eu participei talvez de 8 corridas naquela noite, ou 7.
Sim. E eu ganhei uma. E outras eu fiz terceiro, outras eu fiz quarto. Muitas das corridas, você já sabe normalmente, não é certo, mas você tem as probabilidades de quem são os favoritos. Então, assim, às vezes é muito legal você pegar um cavalo que não é muito cotado, não é nada favorito, e tá lá, assim, nas estatísticas, provavelmente ele finaliza em quinto ou oitavo, e eu vou lá e faço um segundo, um terceiro. Isso também é uma pequena vitória. Ou uma derrota produtiva, né? Porque eu passei da estatística natural do que poderia fazer. Então, assim, além das vitórias, existem essas derrotas, eu vejo por esse lado, e que são muito produtivas e que eu gosto muito de levar. Por exemplo, eu estava anteontem, domingo, participei de um grande prêmio em Abu Dhabi e o meu era um potro, um grande prêmio só de cavalos mais novos. É uma tríplice coroa, onde você coroa os melhores potros da geração. E existia o potro que era o frango favorito, que era um potro invicto. Ele tinha corrido 5 e ganhado 5. Outro potro que tinha corrido 2, ganhado 1 e feito um segundo. Então, assim, o meu era um potro que estava nas estatísticas para ali um quinto ou sexto lugar. E eu cheguei dei uma direção muito boa, o proprietário ficou muito feliz, o dono e o treinador, que eu fiz um excelente terceiro, chegando na frente do cavalo que era imbatível. Ele chegou quarto. E um outro cavalo que superou mais ainda ganhou o páreo. Então, assim, são pequenas vitórias que você também se comemora. Obviamente que depois que passa, né, o que fica no meu currículo, no nosso currículo, as pessoas só veem as vitórias, né? Ninguém lembra das derrotas, claro. Ninguém lembra do segundo lugar ou do terceiro lugar, né? As pessoas já, quem foi o campeão no ano tal do futebol ou da Fórmula 1, as pessoas lembram do primeiro, não lembram do segundo, mas pessoalmente me traz muita felicidade saber que eu fiz o meu melhor até quando parecia impossível ou muito difícil de acontecer. E eu superei o que poderia ser as estatísticas. Então, eu também vejo isso como vitórias na minha vida. Mas, obviamente, a sensação de ganhar é a sensação de ganhar. É algo, acho que é impossível explicar aqui com palavras no podcast. É uma explosão de alegria, de emoção, onde tudo que eu sinto, assim, por trás de cada corrida existe muito preparo físico, muita disciplina, muita dieta. Muitas vezes eu passo fome, passo sede, tenho que desidratar. Hoje a gente trouxe aqui pão de queijo, pastel de nata. Macho, show me here. Ele não pôde comer nada, ele não quer comer nada. Olha aí um pãozinho de queijo. Eu vou comer porque eu não quero. Exato. Tem certeza? Absolutamente. Pão de queijo é uma coisa que eu acho que eu não conheço nenhum brasileiro que não gosta de um pão de queijo. Ele não pode comer pão de queijo, porque ele é super disciplinado. Alucinado em pão de queijo, mas o meu dia off na comida, né? O dia do lixo, como as pessoas costumam dizer. Eu também tenho um dia do lixo, também sou um ser humano. Obviamente, eu regro até o meu dia do lixo, mas foi ontem, foi na segunda-feira. Se o podcast acontecesse ontem, eu ia aceitar o pão de queijo. Hoje eu vou passar, porque já tenho corridas aí para sexta e para sábado. Só é importante vocês verem a disciplina. Quando a gente realmente leva as coisas a sério, às vezes as pessoas falam, porque eu não consigo essa dieta. Não, quando realmente você quer, tudo você consegue. Bernardo, hoje, dos pontos que eu gostaria mais de focar aqui nesse podcast é falar assim. As pessoas estão no ponto A para ir para um ponto B. E muitas pessoas querem entender como eu estou no Brasil ou como estou no meu país e vou para um outro país, vou trabalhar por Sheik, vou trabalhar para um campeonato mundial, como eu saio da minha zona de conforto ou como eu saio desse meu trabalho que eu estou aqui hoje e eu consigo ir para um trabalho internacional. Como é que eu consigo ir para fora trabalhar? Porque você treinava, você corria no Brasil. Então, como que a pessoa consegue sair do país dele e lançar a carreira dele internacionalmente? Me explica aí. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que não só no meu nicho, em qualquer nicho, como você falou, para qualquer pessoa,
Normalmente um atleta consegue explicar e demonstrar isso melhor, porque a vida do atleta é uma vida aberta e esporte é entretenimento e todo mundo assiste entretenimento do futebol, da Fórmula 1, do basquete, em tudo, e nas corridas de cavalo, no meu caso. Então, assim, mas primeira coisa, você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você e você tem que saber exatamente onde você chegar. Você não pode simplesmente... Isso não é uma frase minha, tá? Assim, aprendi talvez em podcasts. O quanto você quer algo. Porque só querer é muito fácil, né? Aí você precisa querer primeiro, tá certo? Todo mundo tem vontade, todo mundo tem essa vontade de querer. Depois de querer, você precisa acreditar que você consegue ter, tá? E ótimo, segundo passo. Para você acreditar, você tem que parar e se olhar no espelho. O que eu preciso para poder ter o que eu quero ter? E aí vem as variantes. No caso, alguém saiu do Brasil, dependente da área, você precisa falar outra língua, você precisa aprender. Existem hoje milhões de jeitos. Eu aprendi aqui, falei um pouco no outro podcast, aprendi na cara e na coragem, na marra aqui. Talvez, se eu soubesse antes, tinha me preparado antes. Mas a gente aprende com os erros também. Hoje, se eu quero ir para outros horizontes, eu já vou começar a olhar por essa questão da língua mais cedo. Então, você precisa começar a olhar as variantes, o que você precisa para chegar lá. E aí existe uma coisa que todo mundo, independente da necessidade ou da simplicidade de toda pessoa, você pode ser a pessoa mais simples, assim... Eu venho da roça, então eu posso falar isso. Uma pessoa que mora no campo, na roça, que vive do simples, do nada. Ele pode chegar em qualquer patamar se ele acreditar, se ele programar, se ele se preparar. Mas aí o ponto mais importante, que é um dos primeiros passos depois disso tudo, é sair da zona de conforto. E eu acho que é um dos passos mais difíceis para tudo na vida, né? Com quantos anos você saiu do Brasil? Saí do Brasil com 18 para 19 anos. 19 anos, já tinha 19. E saí de casa com 15. Então, assim, saí da minha primeira zona de conforto, que é o meu lar, e decidi sair, não foi foi uma decisão minha, da zona de conforto. Com 15, né? Aí eu contei minha história, que eu fui lá morar com aquele cara, com o Anderson Ramilo, que foi o cara que me ensinou, que me botou no cavalinho de pau. Mas eu vivi uma zona de conforto. Eu tinha meu lar em casa, a comida que mamãe e papai botavam em casa, eu tinha escola, eu podia ter seguido outra área mais fácil, mas eu quis ir para a casa de um amigo estranho, eu quis não digo me rebaixar, porque aquilo foi algo que eu quis aceitar a dificuldade e a dor da ideia de alguém que quis me ajudar e eu acreditei naquilo. Então, eu saí totalmente de uma zona de conforto, um adolescente com muitos amigos. Eu mudei meu horário de escola, deixei de conviver com todos os amigos que cresceram comigo para ir para turmas novas, para poder ter um horário de um trabalho que eu nem sabia se ia dar certo, que eu nem sabia se conhecia. Então, assim, é sair da zona de conforto. Uma pessoa que quer passar num concurso público, né? No Brasil, muitas pessoas procuram por concurso público. Você tem que abrir mão de festas, você tem que abrir mão de saídas, você tem que abrir mão da bebedeira, você tem que abrir mão... Porque você precisa focar nos livros, você precisa focar no estudo, nas matérias que vão se cair no concurso. Então, assim, para tudo na vida, quando você quer chegar no objetivo, do ponto A ao ponto B, como você falou, como você mencionou, ter em mente que você vai ter que sair da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, vem dor, sofrimento e sacrifício. Obviamente, em cada área tem seus pesos, né? A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai traçar. O que você via na sua visão, no seu campo de visão? E quando é que você entendeu que era possível? Porque você, muito novo, você... Ok, com muita vontade e tal, mas assim, o que você via na sua visão de falar assim, eu vou meter a cara e vou? Bom,
pessoalmente, eu sou uma pessoa muito religiosa e de muita fé. Então, eu tenho minhas reflexões, eu converso muito com Deus. Então, novamente, quando vem o nervosismo, quando vem o medo, quando vem a pressão e quando a zona de conforto te puxa para te segurar ali, opa, aqui tá melhor, aqui tá tranquilo, você sobrevive aqui. Você tem que pensar além. E além disso, eu sempre fui sonhador. E eu sempre acreditei, porque eu não conseguiria, porque eu não sou capaz. As pessoas têm que talvez se olhar no espelho muitas vezes e perguntar para si mesmo: o que a pessoa que tem ou está onde eu almejo estar ou tem o que eu quero ter, o que eu não tenho que ela tem? Então, eu muito novo, eu posso te falar isso com toda a convicção. Eu me lembro disso, assim, nitidamente, eu, menino, me olhar no espelho e perguntar isso para mim. Por que eu não poderia chegar? Eu sou saudável, eu tenho tudo, e assim, tudo ao meu alcance. Eu tenho, para minha profissão, eu sou um atleta. Então, assim, o que precisa um atleta? Determinação, sair da zona de conforto. E provavelmente eu tenho até menos do que os outros atletas na minha área, né? Como eu expliquei talvez um pouco no outro podcast. Todo jockey é muito baixo, porque a gente precisa ter uma tabela de peso mínima. Por isso, a regra aí do pãozinho de queijo, por isso eu tenho que ter muita dieta. E eu sou muito mais alto do que a maioria dos jockeys. Então, assim, eu te falo que a maioria dos jockeys ao redor do mundo inteiro, não é só aqui, não é só no Brasil ou em um outro país, ao redor do mundo, tem uma média de entre 1,60 e 1,68 de altura. Eu tenho 1,74m, quase 75, tá? 1,74m roubando um pouquinho assim quando vou me medir, né? Quase 1,75m. E são 7, 8 centímetros, 10 centímetros de diferença. Isso num peso faz muita diferença. E então o meu preparo físico tem que ser talvez dobrado ou triplicado. Eu não gosto de me comparar nessa questão para falar que sou melhor ou pior, mas cada um tem os seus sacrifícios, cada um sabe o peso que se carrega, mas eu te digo com toda a convicção que na questão, por eu ser mais alto, por eu ser maior, isso se torna mais difícil. Mas aí que tá, se torna mais difícil, mas não impossível. E lá atrás já falaram muitas vezes para mim no meu início: não dá, você não vai conseguir, você é muito grande, você tem essa limitação, aquela limitação. E aí você tem que dar um passo atrás e talvez no escuro do seu quarto, né, você com você mesmo, você se olhando no espelho, você tem que saber o seu limite. Por que você não conseguiria? Isso é uma coisa aí, como a gente mencionou aí, você falou o Cristiano Ronaldo. Eu não sou fã de futebol, não ligo. Então, diferente de todos os brasileiros, né? Não sigo futebol, não. Mas o Cristiano Ronaldo, para mim, é um ídolo como atleta. A história dele e a determinação desse cara, o profissionalismo desse cara é único. É único. Ele hoje é uma referência mundial de atleta. Gosto ou não gosto de futebol. Eu não ligo para futebol. Eu tenho ali, torço meu time pela família, que a família toda torce, então você vai na onda e tal, mas talvez assista a Copa do Mundo. Mas eu tenho ele como um ídolo, como atleta. Eu tenho aí, como eu acabei de mencionar há pouco, o Senna. Eu não era nem nascido, mas eu conheço a história do cara e é algo que inspira. Então, se ele inspirou, se o Cristiano Ronaldo inspirou, por que o Bernardo Pinheiro não pode inspirar? Eu sou novo. Eu já me orgulho, como falei no outro podcast, da onde eu vim e da onde eu cheguei. Como eu acabei de mencionar, eu vim do interior e hoje eu estou aqui no palco do mundo. Hoje eu represento e visto a farda de um sheik muito grande, monto internacionalmente. Achei muito interessante. Há 3 semanas atrás, eu fiz novos amigos, né? A vida traz pessoas nas nossas vidas. Pessoas vão e vêm. E uma pessoa, a gente estava ali numa conversa descontraída, uma amizade nova, e por curiosidade, a pessoa brincando: você é muito famoso, você é atleta e tal. Primeiro jogou meu nome no Google. E aí apareceu várias matérias. E até matérias que eu não lembrava. Do início
e matérias hoje que eu até nunca tinha lido. E depois ele botou no ChatGPT. Ele perguntou por voice message. E o ChatGPT deu uma resposta do meu nome que, eu não vou te mentir, me encheu o olho de lágrima. Nem eu tinha a percepção que o ChatGPT respondeu para aquela nova amizade quem era o Bernardo Pinheiro. Um jockey internacional que está fazendo sucesso na Ásia, em Dubai. Eu não lembro exatamente que o ChatGPT ele tem pequenas frases curtas, né? Mas ele responde direto. E ele respondeu assim e eu fiquei muito honrado daquilo, assim. Então, aí eu sempre sou uma pessoa que também gosta de botar o pé no chão, né? Não importa o quão alto eu chego e quão longe eu chego, você tem que botar o pé no chão e lembrar de onde você saiu, né? Isso eu queria entender. O que é o palco e descer do palco para você? O que é, ok, eu tô lá em cima, mas segurar a onda? Bom, em tudo na vida, né? Muita gente, mais uma frase que não é minha, mas que é muito famosa aí. Chegar no topo talvez não seja o mais difícil. O difícil é se manter no topo. Então, vamos lá. Existem atletas e atletas, mas não existe um limite. Tanto que recordes são quebrados. Você vê aí os maratonistas. A cada ano a gente vê um fenômeno, alguém passando e fazendo um tempo melhor, na natação, em tudo, no futebol. Então, não existe um limite de só chegar no topo, mas o se manter e o seguir progredindo. Então, muita gente chega e entra naquela zona de conforto e fica. Ou acaba descendo. A vida é feita de altos e baixos. Essa profissão de jockey eu posso te falar com toda a convicção que talvez a gente viva isso com uma intensidade absurda. Do mesmo jeito que você me viu há 2 semanas atrás sendo aplaudido no Meidan por um público talvez de 3.000 pessoas e pessoas gritando meu nome e me marcando nas redes sociais e crianças pedindo autógrafo e pedindo para eu jogar o óculos e o chicote, entrevistas. Na semana seguinte, se eu não ganho uma corrida, as pessoas já me esquecem, já são outros e outros jockeys. Então, assim, talvez também com a tecnologia e com a velocidade que o nosso mundo gira hoje, você se manter, você inovar é algo muito importante. E esses altos e baixos é algo que o jockey vive muito intensamente. É uma profissão que tem alguns grandes jockeys que já escreveram grandes livros, e eu acho que é algo unânime. Quando eu olho o passado, é uma profissão que deprime, que te tira tudo por essas questões. E eu já me acidentei de já ficar 3, 4 meses parado. Eu acho que eu mencionei no outro podcast que tive um acidente, quebrei o rosto, tenho 18 parafusos, 3 placas no rosto. E o tempo que você está parado, as pessoas não lembram de você e você é substituído muito rápido. Então, assim, eu acho que o importante quando você está nessa fase de crescimento é jamais esquecer quem você é, da onde você veio, seus princípios e seus propósitos. Da onde você veio, aonde você está e aonde que você quer chegar. O ponto A, o ponto B e ainda põe o ponto C. Então, essa questão, aonde a gente quer chegar e se manter, e manter a nossa cabeça sã, é muito importante. Essa questão do pé no chão. A gente tem que talvez ser grato por tudo que a gente já passou. Tanto a dor, que a gente cresce com toda a dor, e tantas vitórias que nos levam para cima. Muito bom. Uma coisa, quando você estava lá no Brasil, né, qual foi o passo a passo? O que te fez essas mudanças? O que te moveu nisso tudo? Como é que foi? Me conta mais sobre isso. Vamos lá. Desde o meu início, lá no Cavalinho de Pau, quando o Anderson Ramilo me treinava, quando eu estava lá praticando no Cavalinho de Pau, ele botava um rádiozinho com uma televisãozinha, assistindo umas corridas. Normalmente em português, volta e meia, a gente passava assim, umas corridas em Dubai e a gente conversava com coisas internacionais.
E ele já tinha uma visão de mundo por ele já ter saído, e ele me passou isso. Então, eu acho que vem do meu início essa semente. E depois, quando eu entrei na escola de profissionais, tive um grande professor também, Marcelo Cardoso, que foi um grande jockey, que para mim, eu vi ele montar, se aposentar, e ele virou meu professor. E aquilo ali foi algo muito especial para mim, no meu aprendizado como aprendiz para passar a jockey profissional, já montando nas corridas. E ele também foi alguém que sempre mencionou e que sempre falou, não só nas corridas dali, mas nas corridas mundial. Então, assim, eu como jockey brasileiro, como atleta brasileiro, eu sempre vi o internacional como algo que eu poderia ir além, que as corridas eram além do Brasil. Então, eu sempre sonhei, sempre acreditei, e aí eu tive um grande contrato com um grande proprietário que teve cavalos aqui em Dubai, e que cavalos que eu montava no Brasil vinham correr aqui fora, então eu acabei acompanhando os cavalos. Aquilo ali tudo foi os meus propósitos, às vezes, minhas sementes sendo plantadas dentro de mim para o passo a passo. Quando eu realmente decidi vir, foi... Se a gente esperar o tempo certo na vida, as coisas nunca acontecem. A gente precisa fazer acontecer. Então, assim, a vida vai te direcionando. E eu que tenho fé, acredito que algo grande sempre está por vir para nós. E o melhor está por vir, ainda mais se você é uma pessoa boa e trabalha corretamente para aquilo. Então, eu sempre trabalhei para ser melhor, para ser maior, e sonhando e pensando nessa carreira internacional. Mas, para te falar a verdade, eu me sentia perdido. E eu não sabia qual seria o meu primeiro passo e como eu viria para fora do Brasil. Tanto que o meu inglês não era bom e eu não sabia nem por onde começar. Mas as circunstâncias da vida te levam e as portas se abrem. E aí eu tive, mais uma vez, que sair daquela zona de conforto. Então, assim, eu saía do Rio de Janeiro, onde é o maior hipódromo do Brasil, para ir montar em Porto Alegre, onde é um hipódromo, é o terceiro maior hipódromo do Brasil. Então, assim, poucos jockeys do Rio de Janeiro vão montar em Porto Alegre, porque é menor. Mas eu fazia isso porque eu sempre acreditei que tem algo a mais. E eu ganhei uma Tríplice Coroa em Porto Alegre, que é o terceiro menor, e com a égua que eu ganhei, eu fui ao Uruguai. Foi a minha primeira visita fora do Brasil. E aquilo ali foi mais uma chave que virou. É agora. Aproveita esse embalo. Você já sentiu o gostinho. E eu voltei ao Brasil, aí mais uma vez onde eu tinha um acompanhamento na rede social. Eu nunca fui muito de rede social. É importante a gente mencionar isso. Ou seja, sim, a rede social te ajudou os primeiros passos. Demais. Na questão internacional, demais. Então, vamos lá. Vou mostrar bem essa questão agora. Há muita gente que, às vezes... eu gostaria de mencionar isso. Há muita gente que, às vezes, quando a gente fala sobre esse trabalho E, às vezes, hoje em dia, a rede social é apenas um delas, né? Porque você tem um leque de formas de você trabalhar a sua carreira digitalmente, né? Então, às vezes, mesmo um website, para quem prefere um website, seja uma rede social, seja blog, um Twitter, seja o que for, mas trabalhar isso constantemente, uma hora te dá o resultado. Sim. Conta lá um pouco essa história. Com certeza, vamos lá. Focando nessa história que eu acho que foi a segunda chave, né? Uma das chaves que girou e que foi o meu pontapé para sair. O pontapé inicialmente foi o psicológico. Psicológico, a saída da zona de conforto. A preparação. Exato, essa aí. Aí vem essa questão, as chaves da vida, né? Então, primeiro começou de sair da sua casa. Da minha casa. Da zona de conforto da mãe. Isso. Depois foi para casa lá de um treinador desconhecido. Sim, um sonhador. Exato. Que te ajudou e você pegou... Peguei o... Né? Dali eu engatei na escola de aprendizes. Pois renunciou tudo aquilo que a vida te dava de bom e de conforto. Talvez mais fácil, um caminho muito mais fácil.
para uma vida incerta, que eu não sabia o caminho. E que te falaram que era muito difícil devido à sua altura. Provavelmente impossível. E que eu não duraria, eu tenho essa frase até hoje, eu não duraria 5 anos. Pessoal, eu gosto de mencionar isso porque acho que, tipo assim, há muitas pessoas que falam assim, eu sou... Eu lembro quando eu morei em Portugal, às vezes tinha muito preconceito, né? Em que tinha preconceito. Eu sou brasileiro, porque... Então, assim, é só as desculpas, porque realmente, quando há 1% de chance, ou 1/1000% de chance, há chance. Continua. Com certeza. Então, depois disso tudo, eu já tornando profissional, eu estava terceiro nas estatísticas do Rio de Janeiro, viajando pelo Brasil, principalmente para Porto Alegre, com essa conexão lá de um grande amigo e proprietário que ia montar para ele lá, que me acompanha e me apoia até hoje. Essa ida no Uruguai foi mais um empurrão assim na minha mente, em tudo que eu queria, nos meus sonhos, nas minhas ambições principalmente. É a hora da sua carreira internacional. E, como eu digo, talvez não tenha um caminho certo. Eu me sentia perdido, obviamente. E aí eu volto lá atrás, quando eu comecei minha profissão, eu tinha rede social, família e colegas, amigos de escola, de trabalho. E quando eu comecei a fazer mais sucesso como aprendiz, quase passando a um jockey profissional, que eu comecei a ganhar as estatísticas de aprendiz, existiu uma mídia, obviamente, e as pessoas falaram, você sempre dá as entrevistas muito bem, você sempre fala muito bem. Eu era chamado para os canais das corridas para comentar as corridas, para dar indicações para os apostadores dos cavalos, melhores cavalos, o que eu achava, o meu jeito de estudar as corridas, que para os apostadores ali eram dicas, né? Então, aquilo ali começou a viralizar e, ao mesmo tempo, eu estava começando a namorar, que hoje é a minha mulher, que está aí comigo há quase 10 anos, e que foi uma das pessoas fundamentais nessa questão de falar, e puxou muito nesse ponto, falar, você é um atleta de alto nível, mesmo sem ela entender muito bem a profissão, mas me conhecendo e começando a conhecer o meu pessoal, né? Porque você, Márcio, me conhece o Bernardo. Você conhece o atleta, o disciplinado e tal, mas quando eu volto para casa, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus medos, eu sou ser humano. E ela estava dentro do meu pessoal. Então, ela começou a entender o profissional e a fama que eu vinha crescendo, e a visibilidade, não só a fama, eu digo mais visibilidade, porque ainda era muito cedo para ter fama. E ela entendeu a importância da rede social, porque ela era uma pessoa que gostava muito de youtuber, Instagram, e eu não tinha Instagram na época, eu só tinha, como eu digo, um Facebook pessoal. Então, ela não entendia muito da área de corrida de cavalo. No início, contratamos uma pessoa que entendia, e ela fez uma página profissional para mim no Jockey, no Facebook, do meu próprio Facebook, e criamos uma página no Instagram, e aí ficou algo profissional. Com o tempo eu peguei o gosto, aprendi a mexer, fiz até numa parte da minha vida ali, separei o pessoal do profissional, mas depois fechei o pessoal e agora sigo só no profissional, porque as pessoas não querem saber também só daquilo. As pessoas, quando seguem um atleta como o Cristiano Ronaldo, elas gostam de saber um pouco da rotina. Não só do treino, do cara que ele acorda, vai lá e corre e faz dieta e tal. As pessoas acabam querendo saber um pouco do seu pessoal também. Onde você come, aonde que você sai, como que você se veste, como que tá as pessoas ao seu redor, o que você frequenta. As pessoas vão pegando empatia. Eu tenho muitos amigos hoje que falam para mim, inclusive ele estava comigo ontem, que ele fala assim, eu nunca liguei para corrida de cavalo, mas hoje eu ligo porque eu tenho empatia com você como atleta. Então, passei a gostar um pouco de corrida de cavalo por te conhecer no pessoal e no profissional. E aí existe a simpatia. Então, foi onde começou, quando eu voltei do Uruguai, e assim, essa página já estava um pouco maior. A gente tentava inovar, então assim, eu usava GoPro e fazia vídeos muito bons, que foi onde eu comecei a viralizar nos centros de treinamentos.
e onde foi meu Instagram começou a crescer, minha página no Facebook começou a crescer e vídeos no YouTube. E aí vou resumir um pouco para não ficar muito longo. Comecei a ter seguidores do mundo todo por esses vídeos montando cavalos em raias, em centros de treinamentos, em lugares deslumbrantes que existem no Brasil e que pessoas aqui fora não conheciam. Então comecei a ter seguidores de fora e eu tinha um seguidor que trabalhava aqui, que foi o cara que me convidou, eu contei isso no primeiro podcast, e ele era um pequeno proprietário, ele trabalhava no estúdio da Dubai Racing TV como comentarista das corridas, e ele passou a me seguir, olhar minhas corridas lá e sempre comentava minhas vitórias, falando que eu era um jovem talento e que precisava vir para Dubai. Então, quando eu voltei do Uruguai, eu usei da rede social. A rede social abriu-se uma pequena porta ou uma pequena janela para eu pular por ela. Como é que ele viu que você era um novo talento? Era pelas suas vitórias ou pela sua parte técnica de montar? Bom, ele começou a me seguir. Como é que você acha que você... Pelo que a gente já conversou hoje em dia, né? Ele começou a me seguir primeiro por um vídeo treinando. E aí ele passou a me acompanhar. Então ele começou a olhar minhas corridas e minhas vitórias. E pelas minhas vitórias começou a ver minha técnica e, na minha parte, treinando o meu desempenho, minha preparação, minha ambição por aquilo, né? O quanto que eu era disciplinado. E aí ele começou a comentar, a gente conversava, como eu comentei antes, eu não falava muito inglês, então eu sempre usava o tradutor, né? Mas a gente falava um pouco, algumas coisas, e ele sempre começou a comentar, você precisa vir. E aí foi onde eu comecei a acompanhar mais as corridas aqui. E, como eu falei, a vida é feita de altos e baixos. Quando eu voltei do Uruguai, eu segui montando no Brasil, eu tinha 2 grandes contratos, com 2 grandes proprietários e estúdios brasileiros, e eu estava numa zona de conforto bem top 5 ali do Rio de Janeiro, do Brasil. Não estava ganhando mal para o Brasil, né? Financeiramente estava bem, estava com a minha namorada, estava tudo indo bem, mas, obviamente, existem as pressões e os problemas do trabalho e os altos e baixos, e foi uma suspensão que me levou a uma pequena depressão. A depressão é uma doença que atinge o mundo, né? Que é muito difícil. O que você fala sobre isso? Como é que um atleta pode continuar forte nesse sentido? Nas ganhos e perdas, né? Porque muita hora você ganha, muita hora você perde. A maioria das horas se perde. E do mesmo jeito que te aplaudem, te vai. Talvez o dobro você é vaiado do que você é aplaudido. Você precisa tirar força das pequenas coisas, das pequenas vitórias, dos aplausos, para seguir em frente. E precisa saber que, mais uma vez, as críticas podem ser construtivas, só que você tem que peneirar tudo na vida. Você tem que voltar depois de... Não interessa o quão criticado, o quão pedrificado você for, você tem que voltar para casa todo dia, fazer seu exame de consciência, se olhar no espelho e perguntar a si mesmo: isso aqui é verdade, isso não é verdade? E se é verdade, eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Como eu posso crescer? E se você... eu acredito que a depressão é uma doença que hoje abrange o mundo, não só os atletas, né? Eu acho que é uma depressão que ela anda junto com todos os atletas de alto nível, mas não só nos atletas, no mundo todo. Talvez pela quantidade de informações que o mundo vive hoje. E para você sair dela, você precisa ter muita força. Para você vencer ela e vencer as dificuldades, é a questão da zona de conforto. Você tem que peneirar o que você ouve, o que você vive, e olhar para si mesmo e acreditar em si mesmo. Você tem que ter essa força interior de seguir em frente, de tirar dos seus ganhos, das suas vitórias, olhar o que você fez de bom. Que não importa o quão ruim você seja, todo mundo tem alguns pontos fortes e fracos. Então você tem que se agarrar nos seus fortes, tentar aprimorar e ir melhorando os seus erros, né? Aprendendo com os seus erros. A gente aprende com os erros. Interessante. E você acha que você hoje inspira muitos atletas? Você acha que
você consegue inspirar a sua história em outros atletas diferentes? Com certeza. É uma coisa que eu sou muito novo para a profissão. Eu não gosto muito de me comparar com outros jockeys, mas existem jockeys que ganham muito mais que eu, muito mais famosos que eu, muito mais visibilidade que eu, com contratos melhores que eu, com momentos melhores do que eu vivo. Mas eu me orgulho muito da visibilidade e da audiência e da inspiração que eu já promovo. Eu passei pela Escola de Aprendizes do Rio de Janeiro. Quem é do Jockey Clube brasileiro vai saber o que eu estou falando. E hoje deve ter uma safra de 8 ou 10 aprendizes. E eles com certeza já ouviram meu nome. Porque depois que eu passei na escola, eu tenho certeza e eu me orgulho muito disso. E eu me sinto muito honrado por eu ser um exemplo até hoje. E saíram da mesma escola jockeys muito mais famosos que eu, que chegaram muito mais longe do que eu já cheguei, mas que não são mencionados. Mas que os tutores, os inspetores, diretores... Porque nessa escola de aprendizes temos nutricionistas, preparadores físicos, os professores, né, os instrutores. E essa equipe, alguns são novos, mas eles vêm e ouvem a minha história e acabam me acompanhando. Eles passam para esses novos aprendizes. Então, assim, eu recebo anualmente seguidores nas redes sociais e mensagens e feedbacks de aprendizes e de meninos no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil, de Recife, de São Paulo, do Paraná, de Porto Alegre, da onde tem corrida de cavalo no Brasil. Eu recebo muitas mensagens inspiradoras. E não só de meninos que querem ser jockeys e atleta, mas de pessoas de outros nichos. Tenho colegas que são colegas de vida, amigos de vida, que passam por dificuldades na vida que todo mundo tem, que falam, pô, sua rotina me inspira. Pessoas que passam por problemas de obesidade, que lutam contra o peso, falam, poxa, Bernardo, eu vejo seus exercícios, você me motiva, suas atividades físicas, sua vida ativa. Em vários módulos, né? Assim, eu tenho um seguidor ali que recebo muita mensagem dele, que um menino é surdo e mudo. E ele ama cavalo, e ele ama desenhar, e aí ele tenta me desenhar, e aí eu mando para ele uma foto, e isso aí é muito legal, que eu acabo inspirando até ele, porque, assim, uma pessoa com uma complicação dessa, principalmente no Brasil, e da onde ele é, do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena, talvez não seja nem chamada de cidade, um vilarejo no município de Minas, e é muito legal eu botar a cabeça no travesseiro e saber que o simples fato de eu responder aquele menino e ele fazer um desenho meu e eu dar um joinha para ele e falar que o desenho ficou legal, inspira. Não importa a quantidade de pessoas ou a área, eu me sinto muito honrado e eu tenho certeza que sim, que eu inspiro muita gente, tanto na minha área profissional hoje e tanto por fora em outras áreas, como pessoa e como atleta. Como eu digo, eu com Cristiano Ronaldo, eu nem ligo para futebol, mas eu tiro o chapéu pro cara. Me dê uma dica para pessoas que às vezes têm esse sonho de sair do Brasil, ser reconhecido mundialmente. O que eles devem fazer para que isso aconteça? Planeje. Saiba aonde você quer chegar ou o que você quer. E, pessoalmente, como uma pessoa religiosa, reze, tenha fé que aquilo vai acontecer, trabalhe árduo. É uma coisa que eu trago de sempre, acho que falei isso no outro podcast também. Às vezes, mesmo que você ache que ninguém está te vendo, tem alguém olhando por você. A gente não está sozinho nesse mundo. Não importa aonde, o quão sozinho, sem luz, desligado, sem tecnologia, no meio do nada, alguém olha por você. Tudo que você planta, você colhe, suas atitudes. Então, planeje, sonhe, acredite, tenha fé, ore por aquilo, trabalhe. E aí tá, quando aparecer uma simples oportunidade, mesmo que mínima, obviamente,
reflita sobre aquilo, mas mergulha de cabeça. Porque muitas pessoas deixam de sair do Brasil, deixam de sair dos seus lugares por medo de talvez não dar certo. A hora certa nunca vai chegar. Se a gente sentar e esperar a hora certa para as coisas acontecerem, nunca vai acontecer. Então, quando eu vim para Dubai, eu não tinha uma proposta boa de trabalho, eu não conhecia, eu não falava a língua, tinha milhões de variantes para eu não vir. Eu estava numa zona de conforto, eu tinha bons contratos, eu tinha bons salários, eu estava ganhando corrida, eu estava com a namorada que eu amava, que está comigo até hoje, mas que no primeiro instante eu tive que deixar ela para trás, tive que cortar o laço. E eu vim para uma coisa incerta, mas era uma oportunidade. Quando a oportunidade aparecer, agarre. Não tenha medo. Mesmo que ela pareça impossível, você pode fazer ser possível, independente da área. Então, eu acho que essa é o virar da chave que as pessoas necessitam, entendeu? As pessoas esperam muito pelo momento certo. O momento certo talvez não exista. Você tem que fazer o momento certo. Qualquer brecha, mergulha de cabeça, pula pela janela. Bernardo, muito bom. Acho que é bem inspirador para muita gente. Às vezes as pessoas que pensam fazer certas mudanças na vida, acharem que não são capazes, achar que não é possível, né? Tudo é uma trajetória, como você citou, difícil, árduo, mas possível. Bernardo, como atleta, eu gostaria de te perguntar, para chegar a um patamar de alta performance, um atleta de alta performance, como você lidar com as renúncias? Você saiu do Brasil muito novo, né? Então, você é uma pessoa nova. E as tentações estão aí, seja a tentação da comida, seja a tentação do dormir mais tarde, seja a tentação de hoje eu vou ficar descansar um pouco, eu mereço. Seja, como é que foge para poder continuar na linha e nos objetivos? Quais técnicas que você utiliza para que isso aconteça? A palavra que resume isso tudo é disciplina, né? É a disciplina. E fé e disciplina. Agora, você tem que... Eu posso falar de mim, mas você, Márcio, vai ser diferente. E talvez o que eu fale de mim vai ser bom para muitas pessoas e totalmente diferente para outra, porque somos Pode falar de você. Então, você assim, que é o entrevistado. O fugir das tentações é algo que a gente lida no cotidiano. As tentações existem para tudo na vida. Eu não só como uma pessoa religiosa, para todas as pessoas, em tudo. Uma pessoa que é casado vai receber tentações de pessoas, de amigas, de conhecidas, uma cantada. Uma pessoa que tem um trabalho vai receber uma proposta que talvez seja o buraco para ela ou algo melhor. E pessoas que lutam contra o peso ou por uma saúde física saúde, né, corporal para a vida, como a alimentação, que hoje é uma coisa, para mim eu vejo que é uma guerra no mundo, né? A indústria alimentícia com a guerra da propaganda em cima disso, a gente não sabe mais o que a gente está se alimentando, do que a gente está se alimentando, qual é a procedência dos alimentos. Então, e aí vem, né, a gula, a quantidade que a gente come, a qualidade que a gente come, tudo influencia em quem a gente é. Então, assim, eu como atleta, eu sou o que eu como. Então, assim, talvez uma barra de chocolate hoje não vai pesar na balança amanhã. Se eu comer uma barra de chocolate hoje de 200 gramas, amanhã talvez eu esteja só 200 gramas mais pesado. Mas o ganho calórico e o quão meu corpo vai precisar para queimar aquilo ao decorrer do tempo, e se eu não queimar aquilo da maneira certa, o impacto que aquilo vai dar em 2, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, para mim é muito grande. Então, novamente, eu não sou perfeito, sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu tenho aqui, antes de sair do Brasil, aí, alguns amigos que estarão assistindo esse podcast vão lembrar de, nos meus dias de folga, nas festas entre amigos, nos churrascos, eu pegar a carne e o molho à campanha, né, o vinagrete, como algumas pessoas chamam, e eu deixar o arroz de lado.
e a farofa de lado. Mas era o meu dia de folga. Mas o impacto que aquilo vai me dar depois do meu dia de folga era muito grande. Então a gente tem que saber selecionar as tentações. Eu amo a farofa, eu amo o pãozinho de queijo. O cheiro do pão de queijo é maravilhoso. Aquilo ali, você não precisa estar com fome, você comer um pedacinho de doce, um pãozinho de queijo, é algo natural. O vencer essas é algo muito complicado. Assim, não sei se eu consigo explicar, mas assim, a disciplina que você tem que ter a mente limpa e clara no seu objetivo e saber que pequenas tentações vão te afastar dos seus objetivos. Então, tudo na vida são as escolhas. Normalmente, os caminhos mais fáceis não são o caminho do sucesso. Para tudo, na alimentação, no exercício, na atividade física, no preparo físico, nos trabalhos, nos estudos. Assim, meu estudo é diferente do estudo de outras pessoas. Eu tenho que estudar cavalos, eu tenho que estudar pedigree, filiação de cavalo às corridas, retrospectos, corridas futuras, onde que aquele cavalo que ganhou hoje pode se encaixar numa corrida futura, qual corrida seria ideal para eu conseguir ganhar mais ou obter um melhor resultado. Então, estudos são estudos. E eu posso levar da maneira mais fácil, como muitos jockeys fazem, simplesmente quando as montarias aparecerem, eu monto os cavalos, nas corridas que tiverem que montar, eu procuro fazer diferente, entendeu? Eu pego um cavalo que ganhou comigo ontem em Abu Dhabi, ou que entrou terceiro, eu já pego o calendário das corridas nos meses seguintes e já junto com o treinador troco informações do que seria melhor, na minha opinião, como atleta que acabei de montar o cavalo, e na opinião dele como treinador que está treinando o cavalo, onde que a gente poderia dar o próximo passo com esse animal. Então é o trabalhar excelência, né? Excelência. Essa é a palavra que eu ia chegar agora. Tudo na vida é excelência. Excelência leva à excelência, leva ao sucesso. A repetição leva ao sucesso. E tá aí. Na dieta, você tem que saber vencer as tentações. No seu casamento, na sua vida, na sua profissão, contigo mesmo, com o seu bem-estar, na academia, no seu preparo físico, na sua saúde. Tudo que a gente come, tudo que a gente faz, tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, está formando quem a gente é. Então, a música que a gente ouve, aquela repetição na nossa cabeça, tudo isso faz parte no nosso subconsciente e te faz uma pessoa melhor, pior, mais forte, menos forte. Então, assim, novamente, a gente vive uma era de informações, de opções gigantescas na alimentação, no estilo de vida, nas músicas, nos filmes, no que a gente adquire. E você tem que dar um passo atrás, botar o pé no chão, origem, essência, objetivo e saber o que é tentação, até onde você pode. Vamos usar esse termo da tentação, até onde você pode. O que te faz bem? Porque toda tentação vem por conta de um prazer. O mundo hoje está entregue ao prazer. As pessoas hoje querem o prazer, querem o fácil. As pessoas, eu acredito que elas uniram o verbo prazer com felicidade. Querem um caminho mais fácil, né? Um caminho mais fácil. Mas querem chegar à excelência sem ter muito trabalho de excelência. Excelência sem muito trabalho de excelência. Excelência sem a repetição. Excelência sem a disciplina. Não tem como. O prazer, ele é necessário na vida. Mas prazer em excesso... Então, vamos lá pensar. Passa a ser tentação. Vamos lá pensar. Ok, esse raciocínio. Excelência gera excelência. Então, as pessoas querem chegar ao talento. Vamos lá. Bernardo é campeão de corridas de cavalos no Meidan. Como é que o Bernardo vai conseguir ser o campeão sem treinar? Vamos lá. Vou resumir bem. As pessoas querem chegar na excelência. Como é que o Bernardo pode chegar no resultado de excelência sem um trabalho de excelência? Não tem como. E aí eu já te dou um exemplo.
É só talento? Não é só talento. Não é só talento. É repetição, é muita perda antes para ganhar. Todo mundo que estiver assistindo esse podcast, que me conhece, vai entender muito bem o que eu estou falando. O Bernardo Pinheiro sempre foi visto como o insistente, talvez. O trabalhador. Talvez eu nunca fui o mais talentoso. Na minha turma de aprendizes, da Escola de Profissionais do TUF no Rio de Janeiro, eu não era o mais talentoso, mas eu era o mais trabalhador. Eu sempre... Mais esforçado. Mais esforçado. Eu sempre prezei pela minha excelência. Se a raia para treinamentos abria às 5, eu queria estar lá às 10 para as 5. Se ela fechava às 9, eu ia estar até às 9h05. Era o cara que chegava antes, não na hora. Antes e não na hora, e ia embora depois, não no horário. E isso se repete na minha vida até hoje. Hoje eu chego num patamar onde jockeys que estão no mesmo patamar que eu, que é alto, ou mais alto, muitos jockeys que já estão acima de mim, que ganham mais que eu, viram para mim e falam: Bernardo, você tá num nível da sua carreira que você não precisa mais montar esse cavalinho ruim aí. Em vez de você montar 8 corridas no dia, por que você não monta 6, 5? Essas 2 ruins, não deixa de aceitar não, porque essas 2 ruins pode te lesionar, existe o risco de você sair lesionado, risco de você sair suspenso, de você não conseguir fazer o peso, porque normalmente os cavalos ruins vão mais leve. Então você tem que se esforçar mais na sua dieta. Pô, Bernardo, você já está num nível da sua carreira, você não precisa mais fazer seu mínimo 53 como você fazia 5 anos atrás. Afrouxa um pouquinho, fica de 55, vai aqui, janta mais uma vez, tira mais um dia de comida off, ou passa a beber um drinkzinho uma vez por semana, você que não bebe. Eu sempre prezei pela minha excelência lá no início e até hoje. Aí onde eu falei, no dia eu monto 7 pares, eu procuro montar todas as corridas. Talvez eu tenha 3 corridas boas, o resto, corridas ruins. Mas por que eu ainda aceito? Se existe o risco, eu vou ganhar pouco financeiramente, vou ser vaiado, vou sair perdendo, meus números talvez diminuam estatisticamente, mas eu sempre acreditei nessa questão. Eu tiro aí, há 10 anos atrás, alguém falou para mim que eu não seria capaz. E a mesma pessoa que seria capaz, que começou junto comigo, ela ia no treinamento e ela treinava 8 cavalos. E eu treinava 10 cavalos por dia. No final da semana, são 7 dias, eu treinava 14 cavalos a mais que ela. Depois de 10 meses, são 140, um ano, 164 cavalos a mais do que o menino que começou comigo. Há 10 anos atrás, começamos na escola no mesmo dia. Um ano depois, eu já tinha treinado 164 cavalos a mais que ele. Hoje, depois de 10 anos, já são 1.160 e tantos cavalos, né? Já passa. Então, essa excelência, ele está lá, no mesmo lugar, na zona de conforto. E eu cheguei nesse patamar internacional, desculpa. E hoje, eu ainda sigo nessa batida. Os jockeys acima de mim falam, você não precisa mais. Os jockeys que ganham mais que eu, que são mais famosos, às vezes até montam ou participam de menos corridas que eu no dia, como naquela noite do Meidan que você viu, mas ganham mais, ficam com uma visibilidade melhor, porque eles ganham mais do que perdem. Mas eu ainda tenho esse princípio, porque no final da temporada, se eu todo dia na temporada montar 2 cavalos a mais que ele, no final da temporada de 6 meses, eu montei 300 cavalos a mais que ele. E desses 300 cavalos ruins, corrida de cavalo é variante. Eu vou te falar, 5%, vamos lá botar, dos ruins, às vezes ganham. Então, 5% de 300, eu vou ganhar 15 corridas a mais do que eu ganharia. Então, do que recusaria. Do que eu recusaria. Então, a excelência te leva a mais excelência. Então, me ajuda a me manter mais preparado fisicamente, porque eu estou participando de mais corridas. Mesmo com mais risco, eu sigo crescendo na excelência. Só que o meu caminho é diferente do caminho dele. E eu sempre prezei por esse caminho da excelência, da repetição. Michael Jordan, um dos maiores
estrelas do basquete de todos os tempos, ele falou, ele fez 1.000 cestas. Antes disso, ele errou 30.000 cestas. Quantas cestas ele não errou para fazer as 1.000? Então, quantas corridas eu, Bernardo Pinheiro, perdi para chegar no número de vitórias que eu tenho hoje? Hoje eu te falo, eu tenho 736 vitórias na carreira, em 6 países diferentes, e montei mais de 6.300 corridas em toda a minha carreira. Se eu recusasse todas as montarias leves, que me tirariam da zona de conforto, que eu sei que talvez não tinha chance de vitória, talvez eu não teria montado 6.000, eu teria montado 2.500, e eu não sairia quem eu sou hoje, porque eu não teria o mesmo preparo, a mesma cabeça, e dessas 1.000 a menos que eu teria montado, com certeza 150 vitórias do que eu tenho hoje vieram dessas. Então, existem as surpresas na vida, existe tudo. Então, excelência na vida, com certeza. Fica aí atrás a frase. Trabalho de excelência traz resultados de excelência. Exato. Bernardo, qual é a sua visão? Assim, aquilo que você olha amplificado e fala, bem, é ali que eu quero chegar. Eu sou uma pessoa, como já falei no final do outro podcast, muito ambicioso. Quero ainda ter oportunidade de cruzar grandes horizontes, montar em vários países. E tenho hoje, talvez a gente vai mudando com o decorrer do tempo. Ano passado, eu acho que eu lembro que eu comentei de Hong Kong, Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, e se for para o lado da Europa, França. Hoje eu tenho uma visão mais clara e já estou com uma excelência melhor do que a do ano passado, quando conversamos. Acho que hoje uma das minhas maiores ambições é chegar no Japão, passar uma temporada lá, ganhar corridas no Japão. E Estados Unidos, Canadá, segue, Hong Kong. Eu não me ponho um limite, eu quero quebrar carreiras, eu quero dar o meu melhor e aproveitar as brechas e as oportunidades que se abrirem. Bom, estamos conversando aqui e falta um mês para acabar a temporada nos Emirados Árabes Unidos. Muita gente que me acompanha, que me segue, já sabe da minha trajetória e já vem me fazendo essa pergunta. E agora, ano que vem, para onde você vai? Esse ano, para onde você vai? Porque nos últimos 3 anos eu estava Dubai, Singapura. Singapura é um hipódromo que fechou as portas. Acabou as corridas para sempre em Singapura. Infelizmente, o governo precisou da terra para desenvolvimento do país. E então, a minha segunda base, que era lá, sumiu. E as pessoas sabem que eu não vou ficar 6 meses parado esperando a próxima temporada. Muitos perguntam se eu volto para o Brasil, muitos ainda não. Eu estou trabalhando nisso, na excelência. Estou olhando as janelas e as brechas e as portas que se abrem para saber a ideal, para eu mergulhar de cabeça. E eu digo que eu quero novos horizontes. Eu ainda não sei exato aonde eu quero chegar, mas eu quero seguir crescendo, seguindo longe. Eu ainda me sinto o mesmo garoto perdido de 10 anos atrás, antes de sair do Brasil, quando saí do Brasil. Mas acredito que se você tem que ter uma meta de futuro, saber onde você quer chegar, mas se você só focar naquilo e esquecer do presente, aquilo fica algo impossível. Então, eu ponho o meu limite longe, eu quero alcançar esses países que eu acabei de comentar. Talvez eu não consiga ir agora, mas eu já estou fazendo planos para chegar neles. E por hoje eu tenho que estar saudável, fit e tentar ganhar o máximo que eu puder ganhar, aonde eu conseguir ganhar. Bernardo, que mensagem você gostaria de passar para o mundo? E o que você gostaria de passar para atletas? E onde é que você quer chegar? O que você poderia passar de bom disso tudo? Dessa tua resiliência, dessa tua vontade? O que você poderia te passar de bom para as pessoas que estejam nos ouvindo? Eu acho que eu falei isso aqui algumas vezes no podcast, mas é algo que, resumidamente, a gente tem que repetir. O resumo final. A gente tem que acreditar em si mesmo.
não pode ter medo de tentar, sair da zona de conforto e trabalhar a disciplina e a fé. Pega os alicerces, eu falei muito essa frase no último podcast e é isso que eu levo para a minha vida. Eu tenho os alicerces que me sustentam. Minha família, hoje minha mulher, meu casamento, minha base. A gente tem a vida pessoal, minha profissão, meu estilo de vida, porque para um atleta isso é muito importante, minha saúde, meu preparo físico e minha fé. Se um desses alicerces tiverem bambeando, todo mundo vai bambear. O prédio pode cair, pode balançar. Então, cada um, sendo atleta, sendo pessoas normais, escritores, advogados, arquitetos, engenheiros, construtores, padeiros, varredores, se olha no espelho, faça o seu próprio exame de consciência, veja quem é você, quais são seus objetivos, não tenha medo de tentar, tenha fé e quando a oportunidade aparecer, saia da zona de conforto. Tente. É um risco, corra esse risco, mas sempre dê esse passo atrás e tenha certeza que você está cuidando dos seus alicerces. Os meus são esses: a família, minha fé, minha profissão, minha saúde. Se eu não cuidar do meu casamento, das pessoas que eu amo, se eu não cuidar da minha fé, se eu não cuidar da minha saúde, ou se eu não cuidar do meu preparo físico, da minha profissão, algo vai desmoronar. Eu tenho não só essa certeza, como eu vivencio isso, né? Então, se eu tenho um problema em casa, vai atingir na minha dieta, vai atingir na minha fé e vai atingir. E é vice-versa. Esses são os meus alicerces, eu falo por mim. Cada um tem que encontrar e refletir nos seus. Então, a mensagem direta para o mundo hoje é: dê um passo atrás nessa loucura, nessa correria que o mundo vive e tenha o seu momento próprio consigo. Se olhe no espelho e faça o seu exame de consciência. Seu caráter, seus princípios, seus objetivos. Descubra realmente quem é você. Eu acho que se eu pudesse passar uma mensagem para o mundo, para atletas, para pessoas normais, para todo mundo, essa seria a mensagem. Reflita e tenha certeza de quem é você e o que te sustenta, o que é importante para ti. Quais são os seus alicerces. Esses são os meus. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa que queria passar aqui para o público? Bom, obrigado sempre por todos pela torcida, por estar sempre acompanhando. Para o público novo, obrigado pela audiência nova. E para você, mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo carinho e por estar sempre acompanhando aí. Vamos ver se você consegue estar nas próximas corridas também. Sem dúvida. Bernardo, sem dúvida, é um exemplo de disciplina, um exemplo de excelência, um exemplo de não importa de onde você veio, importa é onde você quer chegar. Exato. Então ele veio sim de uma família humilde, veio como diz interior, lá no Brasil, da interior roça. Da né? roça. E tem conseguido aqui nos Emirados chegar numa posição que eu pessoalmente eu nunca tinha conhecido. Pessoalmente nunca tinha conhecido um jockey, né? Sim. E o Bernardo, desde que conheci ele, realmente acompanhando o trabalho dele. Eu já fui muitas vezes no Meidan e já filmei, mas nunca tive de perto assim nessa trajetória. E, sem dúvida, um atleta de excelência que tem trazido aqui o Brasil, o nome do Brasil, com excelência também, né? Então, há muitos esportes, né, que aqui é um dos esportes número 1. Sim. Mas para o mundo, às vezes, não é tão visto, né? Sim. Mas, então, é um prazer ter você aqui. E eu sei que essa sua disciplina impacta muita gente. Então, muita gente, às vezes, pensa assim, só uma cervejinha aqui, ou só essa comidinha aqui. Tá tudo certo. Nada tá errado. Eu tenho o dia do lixo. Você pode, mas saiba seus limites. O prazer
não pode estar fantasiado de felicidade. Você tem que saber até onde você pode sentir o prazer. Tudo tem limite na vida. Tudo, até o que é bom. E depende também, assim, no teu caso, você é um atleta profissional. É a sua vida. É a minha vida. Né? É o seu ganha-pão. Então, para outra pessoa, tem que entender também assim, você realmente quer? Porque quem quer, tem. Sim, com certeza. Quem quer, tem. Bom, vou falar assim, olhando até para a câmera. A gente comentou algumas vezes, e você acabou de me perguntar no final, aonde você quer chegar? Eu acho que eu enrolei um pouquinho aí. Talvez ninguém precise saber aonde. Seu objetivo final, principal, as pessoas não precisam saber. Eu já tenho o meu. Eu não me sinto à vontade de expor, como já senti problemas, já aprendi com a dor. Então, assim, eu mostrei aqui algumas coisas que eu almejo, que eu trabalho, que eu sonho, mas o meu objetivo final, eu tenho ele nítido na minha frente. Obviamente, eu sigo perdido no caminho, aonde eu vou chegar, mas eu tenho ele nítido, eu sei aonde eu quero chegar e eu sei o que eu quero fazer. Obviamente, novamente, nem todo mundo precisa saber o seu objetivo final, mas é muito bom você compartilhar aonde você já passou, como faz para chegar e dar essa força e motivar as pessoas, com certeza. Muito obrigado por dividir isso conosco, dividir todo esse conhecimento e vai, com certeza, ajudar muita gente. Eu vejo que tem muita gente que quer sair do Brasil, muita gente que tem essa vontade, porque o povo brasileiro é assim, é um povo trabalhador, é um povo sonhador. Tudo é possível. Eu até hoje, um dia eu vou fazer aqui um podcast com minha mulher, vou contar um pouco da minha história. Essa será ótima. Num próximo podcast eu vou contar um pouco a minha história, que é uma história também interessante, sim, que muita gente não sabe, e como cheguei até aqui, né? Ver esse escritório grande, essas coisas todas. Mas é muito importante, é muito importante. Eu vou tocando nesse assunto de história, assim, não só eu como atleta, você como chegou aqui nesse escritório grande. Eu tenho uma irmã que hoje mora aqui em Dubai, trabalha na Emirates, e há 2 anos atrás ela estava no Brasil, ela é casada, tem um filho pequeno, ele tinha 6 anos na época, e eles estavam na zona de conforto. E apareceu essa vaga na Emirates para ela. E é um trabalho que eu conheci as pessoas aqui, sempre falei que combinava muito com o perfil dela. E eles viviam uma época tranquila na vida, na zona de conforto. E foi um sacrifício gigantesco para a família deles sair. E ela hoje está aqui 2 anos depois, trabalhando na Emirates, feliz. O meu cunhado está aqui, trabalha numa grande empresa aqui, muito maior do que ele estaria trabalhando no Brasil. Meu sobrinho, que quebrou as barreiras aí da língua como criança, teve que aprender de novo na escola, está adaptado. Então, tem como sair do Brasil, você vai contar aí como... E existe. Aproveitem as oportunidades. Aproveita, porque existe essa oportunidade. Só é fazer excelência. Excelência. Fazer acontecer. É isso. Tivemos aqui Bernardo Pinheiro, corredor de cavalos aqui de sucesso em Dubai. Muito obrigado por receber, por aceitar o nosso convite. E vamos deixar aqui o Instagram do Bernardo Pinheiro, poderem acompanhar o trabalho dele, que é um trabalho incrível, e com certeza vocês também vão sentir orgulho de ver o Bernardo chegar cada vez mais longe como tem chegado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Márcio. Valeu.